Lucas 19, verso 1 até o 10, diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, queridos? Esse é um dos textos muito conhecido dos evangelhos. É tema de canção, principalmente no Brasil, nós conhecemos como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. Enfim, mas Zaqueu é algo que é uma personagem da Bíblia que tem a nos ensinar muito. E muito mais a atitude do Senhor Jesus Cristo para com ele tem a nos ensinar. Porque aqui nós presenciamos e nós lemos, né, o Senhor Jesus, uma pessoa que veio, que viveu como ninguém, que amou como ninguém, que praticou misericórdia como ninguém, mas ao mesmo tempo um Jesus onisciente que sabia exatamente quem era a pessoa que estaria em tal lugar esperando por ele. Assim foi com Natanael. Quando Filipe chama Natanael e expressa os seus pensamentos, a sua visão a respeito de alguém que poderia sair da Galiléia, de Nazaré. Mas Jesus o veio e disse: Filipe, eu te vi quando tu estava sentado debaixo da figueira. Então, antes de qualquer coisa, Jesus ele nos vê onde nós estamos. Jesus ele sabe o momento certo, ele sabe a hora certa de encontrar com cada um. Isso aconteceu comigo, aconteceu com você. E se nós tivéssemos tempo para sentar e perguntar: irmão, como você conheceu a Jesus? Quando você nasceu na fé? Quando você abraçou a fé? Enfim, são histórias totalmente diferentes umas das outras que foram operadas pelo único Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Alguns vieram por uma oportunidade de estar ali com a família, passando dificuldade, de repente ouviu o evangelho, creu, achou interessante, entendeu o propósito da salvação, abraçou a fé. Outros, como no meu caso e muitos aqui, abraçaram a fé no momento crítico da vida. Mas enfim, Jesus é esta pessoa que tem o poder de alcançar qualquer um em qualquer situação da vida. Esse é o Senhor Jesus. Agora, o que me entristece, e algo que nos entristece tem que partir da gente. Por exemplo, hoje pouco se ouve falar em pregação de salvação. Hoje, a igreja, quando eu me digo a igreja, eu me refiro à igreja, nós aqui, estamos muito preocupados em ouvir palavras de instrução, palavra para prosperar, tudo isso é necessário no tempo certo, para o momento oportuno, para o momento propício, e tudo isso eu não estou falando contra isso. Mas algo que pouco tem se ouvido na igreja, não só na igreja, mas lá fora, porque o alvo da igreja é alcançar o perdido lá fora, é a palavra da salvação. Não existe crescimento em nenhuma área se não houver salvação. Não existe ministério que vai prosperar, vai alcançar, vai ser relevante na sociedade, na comunidade onde ela foi inserida, se ela não pregar a salvação.
Mas essa é uma mensagem que ela é pontual para nós, ainda que muito simples, e muito pouco interesse da parte dos pregadores em pregar isso, ela é necessária para nossas vidas, porque nós precisamos recebê-la e confrontar as nossas vidas, para saber se de fato nós fomos alcançados por esta salvação, a ponto de que, se não houver transformação, não houve evangelho. Hoje em dia, e nós pregamos isso porque isso é necessário, essa é uma parte para consolidar, para firmar os filhos e trazer maturidade a respeito com relação à paternidade. Nós pregamos isso aqui. Estamos desenvolvendo. Só que nós não podemos sair de um extremo ao outro. Você é um filho que tem um pai. E um filho tem direitos, mas tem deveres. Um filho tem amor para se receber, mas tem honra a se dar a este pai. E nós pregamos isso e vamos continuar pregando isso. Mas o que me entristece é de ver que parece, olhando para o Evangelho, olhando para a Bíblia, muitos irmãos parecem não ter sido alcançados por esta salvação. Porque conversão é mudança de vida, mudança de atitude, mudança de conduta. Mas o que infelizmente nós temos visto muitas vezes é alguém que se diz cristão, alguém que abraçou a fé, declara ser de Cristo, mas com a mesma vida que tinha antes. Alguma coisa está errada e não é o Evangelho. O Senhor Jesus, quando vem, está lá em Marcos 1, ele diz assim, olha, arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então nós temos que nos arrepender e crer no Evangelho. Só que esse evangelho, ele é boa nova. Esse evangelho, ele tem como propósito transformar as nossas vidas. Porque não há nada mais frustrante para o pai, acredito eu. Porque se eu, do jeito que eu sou, desculpa a expressão, um porcalhão, miserável, eu consigo ver e me entristecer com a atitude de algumas pessoas, é muito mais o Espírito Santo. E a Bíblia diz para nós não entristecermos ele. Pessoas, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para falar aquilo que a Bíblia está dizendo, porque hoje, nessa manhã, a Bíblia sempre tem um propósito de ter aplicação nas nossas vidas. Mas hoje ela tem como propósito aqui um espelho para você. Você olha o que está escrito e você analisa a sua vida. E a decisão é sua, não é minha. A decisão é minha e não sua. Deus, eu vou falar por mim. Eu sei muito bem o estilo de vida que eu tinha. Eu sei muito bem que tipo de laço Satanás usava para me tragar e para me afundar mais e mais. Eu sei, você sabe a tua. E quando eu criei no Evangelho e fui tocado por esse amor, eu percebi algo na minha vida, que eu mudei aquilo, a forma de vida que eu vivia. E isso foi notório. Isso foi muito claro, muito evidente, tanto para minha família, para minha esposa, quanto as pessoas que viviam e conviviam comigo. Eu quero te dizer que nesse tempo também eu não fiquei pensando, será que eu estou mudando? Nada disso. Eu comecei a fluir, a mergulhar, a me deixar levar por aquele rio de amor, de misericórdia, de graça, de alívio, de refrigério, de consolação, de verdade, de valor, porque eu senti o valor que eu tinha, quando não tinha para ninguém. Eu senti tudo isso. Mas eu não vivia com esse pensamento habitolado, não. Mas eu, como um ser inteligente que sou, como você é um ser inteligente que você é, porque você é criação desse Deus Todo-Poderoso,
eu parei e vi, de fato, eu mudei. Mas eu me entristeço de ver pessoas que até hoje ainda têm as mesmas atitudes. Ainda vive da forma que viviam antes. E infelizmente, como Deus fala a Davi, né, que por causa dele, das atitudes dele, o nome dele era blasfemado, da mesma forma no tempo da graça. Por conta de muitas atitudes hoje, o evangelho tem perdido crédito. Não que vá perder em sua essência para quem está julgando, mas muitas oportunidades estão sendo perdidas por conta das nossas atitudes. Isso é verdade ou não é? Então eu sou responsável. O evangelho é claro. A presença de Jesus, ela é clara. Quando ela entra na vida de uma pessoa, ela só tem um propósito: transformar. E se alguma coisa não está sendo transformada, pare e pense, querido. Se o teu coração foi verdadeiramente aberto para o Senhor Jesus, se você dá todos os dias, a todos os momentos, em todas as oportunidades da vida, a oportunidade ao Espírito Santo de poder transformar de glória em glória a imagem do seu filho. O apóstolo Paulo vem e escreve à igreja de Colossos que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E Paulo continua escrevendo essa carta lá no capítulo 3, ele diz assim que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir daquele que foi criado à imagem de Cristo. Há uma vestimenta para se vestir. E aqui eu não estou pesando conduta no sentido de praticou ali erro, não. Porque tudo que nós expressamos, ela tem uma origem no nosso coração. Então, se o fruto não é bom, é porque o coração não está legal. Se as atitudes não são boas, é porque a motivação não está fluindo como Deus quer. O evangelho transforma. Zaqueu, um cara publicano. É bem verdade um ditado, por mais que eu não vou concordar com isso, assim, mas tem uma certa... merece uma certa atenção e uma análise. Usar o bom senso para analisar um ditado aí fora. Que onde há fumaça, há fogo. O povo aumenta, mas não inventa. Tudo isso, essas aí são coisas, né? Isso aí a gente sabe que, claro que a gente vai dar crédito para tudo isso. Mas o povo está dizendo aqui que esse cara é um publicano, ele é um ladrão. Zaqueu é essa pessoa. Maioral dos demônios. E se você for estudar isso, esse texto, é aqui que aparece esse maioral, um cara que ele ganhava, ele comprava esse direito de poder ser um cobrador de imposto. Então ele terceirizava isso. E por medida disso ele se tornava um maioral. Então, esse camarada, ele tem consciência da vida dele. Agora eu vou te dizer uma coisa, o evangelho, quando ele entra na vida da pessoa, ele tem como propósito confrontar. Só que Deus e o Espírito Santo não é um carrasco que está ali todo o tempo com uma vara na mão, ou com uma faca, ou um revólver apontado para você, não. O evangelho é liberdade de escolha. O Espírito Santo não é alguém que entra e te empurra, não. O Espírito Santo é alguém que te orienta. E há uma frase de Hernandes Dias Lopes que ele diz assim, que chega uma hora na vida da pessoa que a consciência transborda. Isso quer dizer, então, que se a pessoa não der ouvido ao Evangelho, não der ouvido ao Espírito Santo, ela tem a tendência de se acomodar, até o ponto de ser confrontada. Então, aqui chegou a medida de Zaqueu. A consciência dele, quando teve encontro com Jesus, ela transbordou. Ele veio e trouxe diante de todos e diante do Senhor a forma que ele vivia. Ele tinha consciência da igualdade.
mas não vivia. Ele tinha a consciência que nós deveríamos ajudar os pobres, mas ele não fazia. Então, tudo isso muitas vezes está na nossa mente, mas não é praticado no nosso dia a dia. Só que Zaqueu aqui, quando tem um encontro com o Senhor, e Jesus diz para ele, Zaqueu, me convém ficar hoje na tua casa. Jesus não chega de imediato, Zaqueu, desce daí, porque hoje o teu nome vai ser escrito no livro da vida, tu vai estar comigo a partir de hoje. Não, eu vou entrar na tua casa e vou ver tua atitude. Porque quando a presença de Jesus entra, ela nos dá a oportunidade de escolha, de decisão. E quando nós damos uma resposta a essa entrada dele, aí a mudança. Talvez seja a resposta àquilo que Jesus ofereceu e está oferecendo pelo Evangelho a nós, que não traz mudança. Mas Zaqueu aqui, quando vê, ele encontra com o Senhor Jesus, diz que de pronto ele se levanta e diz, Senhor, não é os que eu terceirizei, não, eu decido dar aos pobres. Ele tinha consciência, ele tinha um alvo, ele sabia de uma necessidade. Então, a primeira evidência, quando uma pessoa, ela é alcançada pelo Evangelho, e ela é salva, primeira atitude, ela perde todos os seus interesses. Ela se esvazia daquilo que mais lhe prende, mais lhe escraviza. Esse camarada poderia muito bem dizer, Jesus, a partir de hoje, eu vou cobrar um imposto de forma honesta, porque os publicanos tinham uma fama, e era verdade, que eles extorquiam, na verdade. Eles burlavam, eles facilitavam, eles tinham a liberdade para fazer o que eles quisessem. Então, a atitude de Zaqueu poderia muito bem ser e dizer, Jesus, a partir de hoje, olha, eu não vou cobrar mais do que o que João Batista falou. João Batista diz, olha, o que nós devemos fazer? Faz o que é certo só. Então, a partir de hoje, eu vou fazer isso aqui. Não. Ele sabia muito bem o que o povo, a nação, mencionava sobre ele. Ele era um ladrão. Então, esse camarada toma uma atitude que muitos hoje não têm coragem de fazer. Eu resolvo, Jesus, hoje, pelo encontro que eu tive contigo, dar a metade dos meus bens. E se eu roubei alguma coisa, eu vou dar qual? Então, pode dizer que ele ficou sem nada, porque ele era ladrão. Ele roubava. E por restituir 4 vezes mais, certamente, Zaqueu ficou só quase que com a salvação. Isso é a Bíblia não está afirmando, não está dizendo, não estou afirmando. Isso é um pensamento. Mas o que se diz a respeito dele é isso. Então, Zaqueu abriu mão da sua riqueza. Zaqueu abriu mão daquilo que ele mais trabalhou, naquilo que ele mais judiou, naquilo que ele mais explorou o próximo. Muitas vezes, para nós chegarmos àquilo que Jesus quer, nós temos que ser radical em algumas coisas. Porque muitas vezes nós alcançamos algo, conseguimos algo, não, mas só a partir de agora. Não, a partir de agora e tudo aquilo, nós precisamos restituir. Seja em honra, seja em pedido de perdão, seja em dar perdão. Nós precisamos ter uma atitude dessa. Porque pessoas, elas podem duvidar da tua transformação, mas elas não terão dúvida com respeito à tua ação para com ela. Você, por exemplo, Jéssica brigou com o Edgar, tiveram uma treta, estão afastados, olha, o Edgar mudou, o Edgar é o cara e tal. Para ela é o mesmo Edgar, que o feriu, que o machucou, é o mesmo Edgar. A dúvida ainda vai permear, vai encontrar lugar na sua mente, vai trazer e remoer lembranças. Mas a partir do momento que o Edgar chegar a ela e dizer, olha, eu fiz isso naquele dia, me perdoa, pronto, acabou, porque a atitude dela vai aniquilar, dele vai aniquilar toda a dúvida que ela tinha a respeito disso. Então a mudança, ela requer atitude.
E nós precisamos analisar se realmente a forma da qual nós estamos vivendo está de acordo com o Evangelho, com aquilo que o Senhor quer. Ele nos libertou do império das trevas. E Ele nos transportou para o reino, para o Filho desse amor, no qual nós temos a redenção, por aquele sangue na cruz. E hoje nós podemos vencer. Nós podemos ser aquilo que Ele nos conquistou para ser. Então pensa. O campo, a vida, é toda a matéria que nós temos para encontrar e dar lugar ao Evangelho. Como que você tem se comportado na tua casa? Que forma você tem cuidado dos teus filhos? Esposa, que honra você tem dado ao teu marido? Que respeito? Os esposos têm amado? Tem sido cascadura? Você não precisa fazer bolo igual o Ju, não, mas você precisa ser carinhoso. Esse meu cunhado, esse aí, eu orei, Jesus manda um cunhado bom aí, tá aí, glória a Deus. Mas nós precisamos amar, nós precisamos honrar. Gente, aqui eu quero concluir. O Evangelho é tão simples. É uma matéria tão simples. E a cadeira onde você vai sentar, a escola onde você vai frequentar, é o teu dia a dia, é a vida. Porque Ele veio para confrontar as nossas atitudes. Então, se o que eu falei, de forma muito simples nessa manhã, não estiver confrontando a minha e a tua vida, algo está errado. Amém? O Evangelho traz mudança moral, social, espiritual. Amém? Tudo. O Evangelho ele te faz alcançar todos os níveis da vida, da existência. Na área moral, na área existencial, na área espiritual. E você passa a ser aquilo que Jesus veio para te fazer e te tornar ser. Amém? Então, que você saia nessa manhã, decidido a rever algumas coisas. Que você saia nessa manhã, pensando em tudo aquilo que você tem feito. E mais, saia pedindo ao Espírito Santo para te trazer a plena luz ao teu entendimento daquilo que o agrada e não o agrada. Sobre tudo aquilo que nos edifica e que não edifica. Glória a Deus, porque hoje nós temos liberdade em todas as áreas da vida. Nós temos toda a liberdade. Mas, biblicamente, aquilo que Deus chama de liberdade é tudo aquilo que transforma o ser à imagem do seu filho. Isso é liberdade. Porque Ele nos libertou de um império e nos transportou para outro império. Um império de domínio em todas as áreas e nos transportou para um império de amor, onde há liberdade com entendimento e sensatez. Em todas as áreas. Amém? Fica de pé. E lembre-se, o Evangelho transforma.